não só demônios, né? Mas o mundo espiritual. Sim, Que quando às vezes a gente fala assim, a pessoa tá vendo só demônio, demônio, a pessoa tá perturbada, que só vê demônio, é verdade. né? Uhum. Mas você começou a ver o mundo espiritual, demônios, Anjos anjos, também, começou a sim. ver. Você lembra de alguma que você viu um anjo, percebeu um anjo, uma ocasião? Sim, eu comecei. Eu lembro que a primeira vez que eu vi anjo foi no nosso quarto, que você foi. Inclusive, você foi orar por mim nesse dia. E aí eu vi quando ele chegou e se posicionou. Era muito grande. E ele se posicionou perto da cortina e ele ficou posicionado como se ele estivesse esperando receber uma ordem. Uma posição de como se fosse uma posição de soldado. E aí foi a primeira vez assim que eu vi de uma forma muito nítida. Como eu vejo você assim, né? Mas só que era um anjo. E você sabe descrever como ele era? Ele era alto, grande e com a vestimenta muito bonita assim, parecia um soldado do céu mesmo, sabe? Mas ele era sério. Com o rosto sério, né? Sim, era sério. E ele se posicionava como se ele estivesse esperando receber uma ordem. E foi a minha primeira, assim, experiência de ver anjo. E você teve outra vez que você viu também, outra vez que você teve uma outra visão na sala, numa luz que entrava na sala. Sim, foi uma noite que eu tenho o costume de usar o banheiro de madrugada e eu sempre vou conferir se as crianças fechou a janela, para não entrar corrente de vento ali, ficar frio. E aí eu lembro que eu levantei e fui conferir se a janela estava fechada, a janela da lavanderia, e a janela estava aberta. Quando eu peguei assim na janela para fechar, eu vi uma claridade, uma luz que não era luz assim normal, era uma luz diferente. E ela refletia na nossa janela, na janela da lavanderia, na janela que eu ia fechar. E aí, como eu vi que não era algo normal, eu olhei para fora e era um anjo que estava parado. Ele estava parado, como se ele estivesse cuidando ali, observando. E aí eu estava um pouco sonolenta e aí eu abri os olhos assim mais assustada nessa hora e olhei de novo, coloquei assim o rosto para fora e olhei de novo e ele estava lá, posicionado da mesma forma. E é como se a luz dele resplandecia sobre a nossa casa, sobre as nossas janelas ali. E aí eu glorifiquei a Deus e fechei ali a janela, mas eu voltei pro meu quarto regozijando, porque, falei, meu Deus, é o cuidado do Senhor, né? É o Meu cuidado de Deus. Deus. Foi muito especial. E essas visões, quando elas começaram a ser ampliadas, você começou a ter essas visões, você começou a ver nas pessoas correntes, cadeias. Eu Sim, lembro que uma vez você viu tipo no pescoço de uma mulher que nós estava orando, você viu tipo uma coleira, né? Uma coisa assim. foi uma coleira mesmo. Uma coleira como se fosse uma coleira mesmo de cachorro, de um animal ali. Eu vi ela presa ali, tava aqui no pescoço dela. E eu comecei a ter visões e revelações muito específicas em cativeiros, em processos de libertação mesmo, das pessoas que precisavam ser libertas de algo. Ou quebra de maldições, né? Correntes, eu via. E você também começou a ver prisões do passado da pessoa, né? Sim, sim, Mesmo a comecei. pessoa sendo crente já, que aí a gente já entra na maldição hereditária, Uhum.
mesmo a pessoa já sendo crente há anos na igreja, às vezes uma pessoa até fiel, uma pessoa fiel que vai na igreja, Sim, de faz 30 tudo, anos uns de 30 anos, cristã, até de líderes, né? até de líderes. Ou eu também tive a experiência também de sentir gosto, né? É, porque assim, os sentidos espirituais seu de discernimento de espírito, ele não era só visão, era Não, cheiro, gosto, gosto. Por exemplo, uma pessoa que tem um espírito de morte, foi feito um trabalho para ela morrer, você sentia gosto de sangue. gosto de sangue. Sim. Eu Quando sentia o gosto de sangue, a hum, minha saliva era como se a minha saliva secasse da boca e eu sentia ali só o gosto de sangue. É uma coisa não agradável, né? Mas era algo que o Senhor estava ali dando direção. trabalho em cemitério, você sente cheiro, ou assim, de trabalho para a pessoa morrer, você sente cheiro também Sim, de, de rosa, de flor. Lembra uma é. vez que você sentiu um cheiro Foi de flor. de flor, cemitério, né? Na verdade foi essa experiência que eu senti o cheiro de flor. Nós fomos orar para uma moça. Ela já é cristã há muitos anos, batizada, fiel a Deus. Porém, estava tendo alguns problemas, alguns bloqueios na vida, né, que não conseguia romper. E ela percebia, ela não tinha um sono bom. E aí ela foi pedir a nossa ajuda. Ela falou que ela sentia que algo precisava ali ser tratado, né? Ela queria que nós orássemos por ela. E quando a gente foi orar por ela, eu comecei a sentir cheiro de flores. E eu comecei a ver flores. E aí nós perguntamos para ela na hora, né, se ela tinha alguma lembrança ou se ela tinha ganhado flores de alguém. E ela falou que não. E aí nós oramos de novo. E eu lembro que nós oramos assim para o Senhor trazer a memória dela. O que que significava aquelas flores? Se tinha acontecido algo no passado dela, que era para o Senhor trazer a memória para que ela lembrasse. E aí, nesse momento, ela começou a chorar muito. Começou a chorar bastante. E aí ela falou que ela lembrou quando ela era criança, a mãe dela era da Umbanda. E a mãe dela levava ela para tomar banho com flores naquele lugar, naquele terreiro. E por várias vezes a mãe dela ia lá e pegava aquelas flores, levava para dar banho nela. Então a gente identificou ali que ela tinha sido oferecida, né, para demônios, né? Ela recebeu algo que não era bom. E aí nós fizemos uma oração ali quebrando aquilo, desligando a vida dela daquela maldição, do antepassado, né? De maldições hereditárias. E foi muito poderoso, muito poderoso. E assim, o Senhor, ele tem feito isso, mostrado, feito sentir cheiro, gosto, tanto para maldições hereditárias, muitas das vezes também é em abuso, né? Pessoas que sofreram E abuso. você sempre vê pessoas, na maioria das vezes, pelo menos eu tenho presenciado isso, né? Até mesmo às vezes quando pessoas me procuram para orar por alguma enfermidade, Sim, quando você está comigo, você acaba tendo o discernimento de espírito, o porquê daquela enfermidade, né? sim, E você às vezes vê verdade. muitos abortos também, né? Pessoas que cometeram aborto e às vezes elas não falam, não confessam, mas vem à Às tona. vezes elas vêm pedir oração por outro motivo e aquele ato faz tanto tempo que aconteceu que a pessoa não tem a noção de que ela ainda está aprisionada naquilo, que é a questão do aborto. Então ela vem e pede oração por outras coisas, às vezes que tá tendo dificuldade com algum vício, e aí ela não consegue identificar a causa, né? Ela não consegue identificar que ela está aprisionada, que ela não vive uma vida plena em Deus por conta daquilo, daquele aborto que já faz muitos anos.
E aí é onde o Senhor vem e traz a revelação. Porque muitas pessoas, elas ficam aprisionadas em aborto, nessas feridas, porque elas não conseguem se perdoar, algumas não conseguem aceitar o que aconteceu, e aí elas ficam ali presas. Então isso quer dizer assim que por mais que a pessoa seja cristã, crente em Deus, serve a Deus já há muitos anos na igreja, ocupa um cargo de confiança, enfim, mas tem coisas na vida dela que estão mal resolvidas. Sim, E isso não apaga com o tempo. Elas precisam ser resolvidas. Então, as pessoas sim, acham que o tempo porque apaga pecado, apaga não. passado. O tempo não apaga passado. Pelo menos no mundo espiritual é assim, né? Sim, o mundo espiritual funciona assim, é o que nós temos aprendido e é o que nós temos vivido, né? Eu acho que é o mais importante ainda, né? Você viver aquilo que você está aprendendo, aquilo que você prega, porque se você não vive, como que você vai passar isso para as pessoas? Agora, quando eu vivo algo, eu tenho ali autoridade para falar sobre aquilo, né? E é muito diferente de você só pregar a palavra e não viver. Então, nós temos vivido isso, né? Nos casos de libertações que a gente faz, a gente tem visto que não importa se a pessoa aceitou Jesus, é batizada com o Espírito Santo, vive uma vida ali certa. Claro que o Senhor pode fazer, em alguns casos, né? O Senhor pode vir e fazer E ali, aí que tá uma questão. Você falou, batizado com o Espírito Santo. Ah, mas não está batizado com o Espírito Santo? sim, Como é que a pessoa está aprisionada se ela é batizada com o Espírito Santo? sim. E aí, essa questão de a pessoa estar tantos anos na igreja e pensa que está tudo resolvido. E eu sempre falo que a quebra de maldição, a quebra de maldição, a cura interior, né, a libertação, que é tudo a mesma coisa ali, porque caminha tudo junto, né? Eu sempre falo que a nossa salvação não depende disso, né? Porque a pessoa fala assim: "Nossa, então eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu não vou ser salvo se eu não passar por um processo de cura interior". E eu entendo assim, dessa forma, que a nossa salvação não depende disso. Porém, a nossa vida aqui na Terra precisa ser resolvida para que nós possamos viver os propósitos de Deus. Então, a nossa vida precisa ser resolvida, feridas precisam ser curadas, para que nós possamos viver os sonhos que o Senhor tem para nós. Porque senão a gente fica ali presa, paralisada, com muitos bloqueios. Tem pessoas que às vezes têm medo, um medo assim anormal, um medo, uma insegurança, porque sofreu um abuso na infância. E ela não sabe que ela ficou aprisionada nesse abuso. Mas ela tem um medo, ela tem, né, ela não consegue fluir, ela não consegue avançar, ela não consegue conquistar coisas que deveriam ser conquistadas. E aí, quando essas maldições são quebradas, a pessoa consegue romper em Deus. Então a nossa salvação não depende disso. Porém, é necessário para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, para que a gente possa viver os sonhos dele para nós. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Durante muito tempo eu não conseguia avançar, não conseguia romper, tinha dificuldade em falar, em conversar. E quando eu comecei a entender sobre maldições, que eu comecei a orar, quebrar, participei de seminário, e aí eu comecei a viver coisas que eu não imaginava que eu poderia viver. Tanto no ministério, no chamado, porque eu já tenho, agora eu já tenho vivido aquela promessa dos 14 anos, onde mulheres seriam curadas, né? Nós tivemos um culto de mulheres agora no final de semana passado, que foi muito poderoso. E aí o Senhor sempre, quando acontece isso, quando acontece de eu orar por alguém, o Senhor traz à minha memória as promessas dele. Então, tudo é no tempo de Deus, mas nós temos que orar da forma correta. A gente tem que procurar entendimento, né? Que buscar sabedoria, porque o Senhor nos dá isso. É. E assim, tem muitos casos
que você lidou com uma libertação de uma pessoa por causa de uma revelação que você teve de algo que aconteceu com ela no passado, ou às Sim, vezes no ventre da mãe, ou às vezes veio dos pais, ou veio dos avós, e Deus te mostrou, né, você teve essa revelação e você precisou anular isso no mundo espiritual e essa pessoa foi liberta de uma situação. sim, Conta apenas um caso assim como um testemunho de que essa pessoa alcançou essa libertação. sim. Eu vou contar esse caso, mas tem outros também. É o caso de uma moça nós fomos orar por ela, pra, por libertação. Ela estava tendo dificuldade com vícios. Ela é uma pessoa da igreja e ela veio pedir a nossa ajuda. E quando nós oramos por ela, teve ali um processo de libertação. E naquele dia o Senhor falou assim pra mim: você precisa cuidar dela. E eu não estava entendendo muito bem o que o Senhor queria fazer. E o Senhor falava pra mim novamente: você precisa cuidar dela. Você vai precisar discipular ela, como se ela tivesse aceitado Jesus hoje. E eu falei: amém. E nós não temos costume de de fazer trabalhos em lares, né? Nós fazemos atendimento na igreja, mas nós não temos costume de fazer discipulado no lar, campanhas. E eu obedeci a voz do Senhor. E comecei a ir na casa daquela moça uma vez por semana. E o dia que eu ia lá, eu levava uma palavra, que o Senhor tinha me dado a direção daquela palavra. Eu levava uma palavra para ministrar, para ela ser ensinada, apesar de estar muitos anos dentro da igreja. O Senhor queria fazer algo novo na vida dela. Então, para esse tempo, aquilo era necessário. E aí, ela, eu comecei uma vez por semana e eu falei pro Senhor, eu vou fazer 5 encontros, 5 vezes eu vou lá. E aí, no final, nós vamos orar por ela de novo, ministrando cura interior. E aí o Senhor vai completar a obra. E aí assim eu fiz tudo que o Senhor havia me orientado. E no último dia que eu queria orar por ela, né, por cura interior, eu marquei de ela ir na igreja. E quando ela foi na igreja, perguntei para ela como que ela estava, e ela falou assim: eu tô me sentindo bem, mas eu sinto assim que tem alguma coisa ainda que, sabe, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu fico mais para baixo, então eu sinto que tem alguma coisa ainda que precisa ser resolvida, eu não sei. Ela falou: eu não sei, pastora, o que acontece. Eu fico 3 dias boa, depois eu fico numa tristeza. E aí nós fomos orar por ela. Quando a gente começou a orar, o Senhor me mostrou ela pequenininha. Eu acredito que ela tinha uns 5 aninhos de idade. O Senhor me mostrou ela. Ela estava com o ursinho, abraçada com o ursinho e chorando muito. Ela estava em um canto de um cômodo, no chão, chorando muito. E aí o Senhor me mostrava também um homem na frente dela. E aí esse homem, ele ficava nu e ela chorava muito, ela ficava com muito medo. Só que ele não tocava nela. Ela não foi um abuso pelo toque. Foi um abuso através dos olhos. E aí naquele dia, um pedacinho da alma dela foi aprisionada naquilo. E aí eu comecei a orar e a repreender. Quando eu comecei a orar específico naquilo que o Senhor havia me mostrado, ela começou a chorar igual eu estava vendo o choro de criança, igual o Senhor havia me mostrado. Ela começou a chorar bem alto e ela estava sendo curada, né? Aquela prisão espiritual estava sendo quebrada. Então, eu fui lá na casa dela tantas vezes, só que foi um tratar do Senhor, né? O Senhor queria ministrar sobre a vida dela, sobre a família dela, na casa dela, queria fortalecer ela. E no último dia, o Senhor expôs a ferida,
veio à tona, né? Então, existem coisas que, se elas não são direcionadas de uma maneira correta, de uma maneira certeira ali, elas não são quebradas. Porque eu poderia ter ido na casa dela, encerrado ali, amém. Mas quando eu marquei com ela de orar por ela na igreja, que o Senhor trouxe aquela revelação. Então, aquilo foi necessário para aquele dia. O Senhor preparou aquele dia. Talvez tivesse que ter sido ali na igreja, ela tivesse que estar sozinha, sem os filhos por perto. Era algo que o Senhor tinha que fazer. Então, e desde aquele dia, ela é outra pessoa. Hoje eu encontro ela e eu pergunto para ela como que ela tá. Ela fala, tô muito bem. Eu falo, está firme e forte com Jesus? Sim, estou firme. E o semblante da pessoa muda. É uma alegria diferente. A pessoa fica leve. Glória a Deus. Esse é um de muitos casos que a gente Sim, já viu acontecer, casos mais profundos ainda que esses, né? sim, Que talvez a gente fale em outro podcast aqui, eh, dar mais ênfase a essa área, porque eu lembro de ter muitos casos, eu lembro daquele caso em que o Senhor deu para você uma revelação do nome da pessoa que fez um trabalho, aonde fez o trabalho, local, que era era uma outra região. Lembro que você viu acho que era uma pulseira sim. no É porque braço, nesse né? caso que você está lembrando, foi uma. Eu tive um sonho, nós íamos atender uma pessoa na igreja e nós íamos atender ela na sexta-feira. E na quarta-feira eu tive um sonho. Eu sonhei que um homem parava com um carro na frente da minha casa e me oferecia carona para mim ir pro trabalho. E aí eu não queria aceitar a carona. E aí ele falava assim, eu não conhecia esse homem, ele falava assim: "Pode vir, que o seu filho já está aqui, não tem problema, né, de você vir". E aí eu falei: "Ah, eu vou", porque eu estava atrasada. E aí ele saía com o carro, mas ele não estava fazendo o caminho do meu trabalho. E ele andava, andava e não chegava, e meu trabalho é perto de casa. E eu falava assim: "Nossa, eu acho que você colocou o endereço errado, porque meu trabalho não é esse caminho". Aí ele dava uma risada. Aí ele falava assim: espera aí". E aí ele continuava andando pelo caminho errado. E eu falava assim: "Coloca o endereço do meu trabalho, por favor. Eu tô atrasada". Aí quando eu falava isso, ele abria o porta-luvas do carro e tinha muita joia. Era tanta joia que assim ofuscava nos nossos olhos, sabe? Tinha muita joia. E aí eu não entendi muito bem aquele sonho. E aí ele dava uma risada assim sarcástica. E aí eu falei: "Meu Deus, o que que será?". Quando eu acordei, eu fiquei pensando em várias coisas, mas eu falei: Algo o Senhor quis ali me mostrar". Mas não entendi muito bem e falei: "Eu vou continuar pedindo a direção de Deus". E aí na sexta-feira, nós fomos atender uma mulher na igreja e ela manifestou o demônio. E quando manifestou, eu comecei a ver aquelas joias do porta-luva no braço dela. Aquelas pulseiras que eu vi, aquelas coisas tão preciosas, eu comecei a ver nela as joias. E aí eu fiquei assim, ainda montando ali o quebra-cabeça, né, daquilo que o Senhor queria falar. E comecei a orar para o Senhor me dar uma direção. E aí o Senhor começou a falar para mim que foi feito um trabalho com joias. E o Senhor me falou que foi na região de Campinas, falou o lugar. E foi falando tudo, detalhes, Nome de pessoa, quem nome de fez, pessoas, sim, foi trazendo tudo à tona, né? sim. Foi muito específico e muito especial, porque foi uma experiência também que ainda não tinha acontecido comigo, né? Uhum. Então, é assim, são coisas sobrenaturais que o Senhor faz. Agora sim, uma coisa interessante, porque quando a gente fala disso, no meio pentecostal parece ser muito natural isso, Sim, né?
no meio dos profetas, que revela cemitério, revela o nome, revela. Mas existem coisas, existem ministério, por exemplo, é um ministério que você recebeu, diferente assim desses ministérios proféticos, porque você tem arrebatamento de espírito, você já passou por arrebatamento de espírito, Sim, você sabe o que é um cativeiro, porque você já foi levado em cativeiros em espírito, e você sabe como que é esses cativeiros, né? E para tirar uma pessoa de lá, né? Uma alma sim. que está aprisionada dentro de um cativeiro, né? Conta uma experiência, explica melhor como é que é essa questão de cativeiro espiritual. Fala um pouco o que que é isso e uma experiência que você viveu com alguém sobre cativeiro. Sim, inclusive tem uma experiência que eu tive recente, faz mais ou menos uma semana, que foi de uma moça que ela, cativeiro espiritual é onde a nossa alma fica aprisionada. E eu tive a experiência de uma moça, eu fui orar por ela na igreja, e quando eu comecei a orar, quebrando maldição, né, para o Senhor tirar ela de cativeiro, o Senhor falou assim para mim: você precisa entrar lá porque ela não tem força, ela não vai conseguir. E aí eu comecei a orar e eu falei assim: Senhor, eu entro agora nesse cativeiro para tirar a alma dela de lá. E aí quando eu orei assim, o Senhor me levou lá. Foi uma experiência mais recente, mas eu já tive outras também. E aí o Senhor me levou no cativeiro e como se fosse um túnel escuro. E aí eu entrei para tirar ela porque ela não estava tendo força, ela não conseguia. Então, nem sempre você vai orar e as pessoas vão conseguir. E aí você tem que receber uma direção do Senhor. Então você precisa estar ali com atento, uma sensibilidade ali, porque o Senhor vai te dar uma direção se você está orando por aquilo. E aí eu orei, e aí quando eu orei, ela começou a gritar, gritar, porque ela estava saindo do cativeiro, ela estava sendo resgatada de lá, a alma dela, né, que estava aprisionada. E aí ela recebeu, assim, algo de Deus que ela até ficou mole ali na hora, eu apoiei ela numa cadeira, porque depois eu pedi para que o Senhor enchesse ela de poder, de unção, de alegria, de paz, porque ela estava aprisionada no cativeiro. E ela ficou aprisionada no cativeiro por conta de um luto que ela viveu, um luto da irmã dela. Então, tem casos que as pessoas não vão conseguir. Então, você tem que ter uma direção do Senhor. O cativeiro é um lugar, como se fosse um túnel escuro, sem fim, aonde fica ali, a alma da pessoa fica aprisionada. Amém. Nós vamos falar mais desse assunto, né? Com Sim, mais detalhes em outro podcast sobre cativeiro, maldição hereditária, geracionais, espíritos, eh, espíritos territoriais. Vamos falar em outro assunto, porque estamos chegando já no final. E gostaria que você fizesse uma oração para todas as pessoas aqueles que vão assistir esse podcast. Faça uma oração para que essas pessoas sejam livres, sejam libertas, para que essas pessoas também tenham experiências com Deus. sim, amém. Vamos orar então. Que você aí possa receber também do Senhor aquilo que eu recebi, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que você possa também receber algo especial, porque o Senhor ele tem uma porção preparada, uma porção especial para cada um de nós. São porções específicas. Então, que você possa buscar isso de Deus, porque Ele pode fazer. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar agora, Pai, pelos teus filhos, pelas suas filhas que estão assistindo esse podcast, que eles possam ser tocados, que eles possam ser, Jesus, ministrados
por ti, pelos teus anjos, Senhor Jesus. Libera, Senhor Jesus, uma porção especial, uma porção dobrada, Pai, de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que nós conversamos aqui, que o Senhor tem feito, que eles possam também receber o sobrenatural, que eles possam viver o sobrenatural, Jesus. Que eles possam receber uma porção especial, algo específico que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida deles. Eu abençoo o Senhor Jesus para que eles possam viver um novo tempo em Ti. Eu oro também agora, Senhor Jesus, para que o Senhor quebre cativeiros. Quebre, Senhor Jesus, cativeiros espirituais. Aonde existem prisões, almas aprisionadas, Senhor Jesus, por abusos, pelo luto, Pai, que o Senhor possa resgatá-las. Quebra cativeiro, Senhor Jesus. Quebra, Senhor Jesus, maldições. Anulamos agora maldições hereditárias. Tudo aquilo, Senhor, que essas vidas têm carregado, que tem impedido eles de viver os seus propósitos, de viver os teus sonhos, Senhor Jesus. Eu anulo agora, pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, que eles recebam renovo do céu, que eles recebam renovo de ti, Jesus, uma porção especial. Abra os olhos espirituais também, Jesus. Dê sonhos proféticos, um novo tempo sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles possam ser abençoados, que eles possam viver aquilo que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Deus abençoe você que esteve aí conosco. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Cast. Que Deus possa recompensar a sua vida. E muito obrigado, pastora Jéssica, por estar disponível mais uma vez. Amém. Amém.